Desde seu lançamento em 2021, o telescópio espacial James Webb não apenas transformou a nossa maneira de observar o cosmos, ele simplesmente virou tudo de cabeça para baixo. Mas o que está acontecendo agora vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. O telescópio mais poderoso já criado pela humanidade acaba de registrar algo tão fora da realidade que os maiores físicos do planeta estão chamando isso de uma verdadeira crise científica. De galáxias impossíveis a sinais que podem apontar para a existência de vida fora da Terra, as novas descobertas do Webb estão colocando em xeque tudo o que pensávamos saber sobre o universo. E se estivermos completamente errados sobre como tudo começou? Fica comigo até o fim, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você olha para o céu à noite. Tudo começou de maneira sutil, quase imperceptível, como um sussurro vindo das profundezas do espaço. Sinais fracos, enigmáticos, chegaram até nós vindos de galáxias que simplesmente não faziam sentido. Em julho de 2023, um grupo de astrofísicos analisava imagens de campo profundo feitas pelo Webb, quando se deparou com 3 galáxias extremamente estranhas. Elas não se pareciam com nada que já havíamos registrado antes. A luz que essas galáxias emitiam não seguia os padrões normais de formação estelar. Pelo contrário, parecia indicar a presença de algo completamente novo. Estrelas escuras. Diferentes de tudo o que conhecemos, essas estrelas seriam alimentadas não por fusão nuclear, como as nossas, mas por matéria escura, uma substância invisível que representa 85% de tudo o que existe no universo e que ainda não sabemos exatamente o que é. Essas estrelas poderiam ter crescido a tamanhos colossais nos primeiros instantes do cosmos. Se forem reais, teremos que reescrever toda a teoria da evolução estelar. E isso foi apenas o começo. Logo em seguida, o James Webb voltou seus olhos para um planeta misterioso chamado GJ 1214b, uma superterra que orbita uma estrela a cerca de 40 anos-luz da Terra. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que esse planeta era quente demais e coberto por nuvens densas demais para ser estudado com clareza. Mas os sensores infravermelhos do Webb conseguiram atravessar essa cortina espessa. E o que encontraram chocou completamente a comunidade científica. Foram detectadas nuvens gigantescas de vapor d'água, indícios de possíveis zonas habitáveis, e, surpreendentemente, a presença de metano, um composto químico que na Terra está fortemente associado à vida biológica. Alguns pesquisadores já especulam que GJ 214b possa ser um mundo oceânico, coberto por mares profundos. Será que existe vida por lá? O James Webb está nos levando, passo a passo, em direção à resposta dessa pergunta. E talvez até a descoberta de um novo lar para a humanidade. Mas o que vem a seguir é ainda mais inacreditável. Pense por um instante na palavra fumaça. O que vem à sua mente? Incêndios, poluição, fábricas. Agora imagine o Webb detectando sinais de fumaça de 12 bilhões de anos atrás. Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto observava uma galáxia nas extremidades do universo observável, o telescópio identificou moléculas orgânicas, conhecidas como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os mesmos compostos presentes na fumaça produzida aqui na Terra. Essas moléculas são cruciais para a formação da vida e estavam em uma galáxia tão distante que sua luz levou mais de 12 bilhões de anos para chegar até nós. E o mais impressionante, elas só puderam ser vistas graças a um fenômeno chamado lente gravitacional, como se o próprio universo usasse uma lente natural para ampliar a luz que, de outra forma, nunca veríamos. Isso levanta uma questão profunda. E se a vida não for uma raridade cósmica, mas sim uma consequência inevitável da própria estrutura do universo? Em outro feito impressionante, o James Webb conseguiu registrar em menos de 24 horas o que o Hubble levaria 11 dias inteiros para captar. Mas o que foi revelado não era apenas belo, era perturbador. O telescópio flagrou galáxias tão antigas, densas e bem formadas,
que, de acordo com o que a ciência entende hoje, simplesmente não deveriam existir. Galáxias como essas levariam bilhões de anos para amadurecer. Mas o Webb as encontrou com menos de 600 milhões de anos após o Big Bang. Algumas dessas galáxias abrigavam buracos negros milhares de vezes maiores que o da nossa própria Via Láctea. Era como se o universo tivesse acelerado sua própria evolução. Um dos principais astrônomos da missão chegou a declarar: "Se nossos modelos não explicam isso, talvez estejamos completamente errados sobre o início do universo." A crise está posta, e o que veio depois deixou os cientistas ainda mais inquietos. Entre as milhares de imagens capturadas pelo Webb, uma em especial provocou silêncio absoluto. Era uma galáxia espiral quase perfeita, com uma simetria tão absurda que parecia ter sido criada artificialmente. Mas não era só a forma que chamava a atenção. Ao lado dela, o Webb registrou uma duplicata quase exata, uma espécie de cópia espelhada, como um reflexo deslocado no tempo e no espaço. O detalhe mais perturbador: ambas apresentavam os mesmos padrões de energia, o mesmo desvio para o vermelho e até movimentos idênticos em seus aglomerados estelares. Não era coincidência. Era como se estivessem sincronizadas em dois planos diferentes da realidade. Isso levantou uma hipótese ousada. Será que o Webb captou um fragmento do multiverso? Será que realidades paralelas estão se sobrepondo à nossa, visíveis apenas com instrumentos tão sensíveis quanto o James Webb? E se você acha que isso já é surpreendente, se prepare para o que aconteceu em 2024. Durante a observação de uma estrela moribunda na nebulosa de Carina, o telescópio detectou um padrão de frequência extremamente organizado. Diferente do comportamento caótico que se espera de uma estrela prestes a explodir, esse padrão era ritmado, quase musical, com intervalos de tempo assustadoramente precisos. Quando os dados foram convertidos em som audível, o que se ouviu foi semelhante a um batimento cardíaco, constante e ritmado, como se o próprio universo estivesse tentando se comunicar. Seria apenas um fenômeno físico incomum? Ou estaríamos diante de um tipo de sinal codificado vindo do coração de uma estrela morrendo? Os cientistas ainda não sabem, mas o simples fato de uma estrutura tão precisa surgir nesse momento final já é suficiente para abalar qualquer certeza que temos sobre o comportamento das estrelas. E a coisa só piora, ou melhora dependendo de como você encara o desconhecido. Os dados coletados pelo Webb são tão complexos que a NASA precisou usar inteligência artificial para decifrar parte deles. Essa IA foi treinada para reconhecer padrões cósmicos, detectar anomalias e encontrar o que foge à lógica. E em uma dessas análises, algo completamente inesperado foi identificado. Em uma região aparentemente vazia do universo, sem estrelas, galáxias ou poeira, a IA detectou uma oscilação anômala. Quando os dados foram convertidos em imagem, revelou-se uma espiral, mas não feita de matéria. Era uma espiral de pura distorção gravitacional, como se o próprio tecido do espaço estivesse se contorcendo. Mais estranho ainda, esse mesmo padrão já havia aparecido em dados antigos do Hubble, mas foi descartado como erro. Agora, confirmado pelo Webb, a IA se recusou a classificá-lo. Chamou-o apenas de entidade desconhecida. Mas nada se compara ao que os astrônomos descobriram ao mapear galáxias na direção da constelação de Fênix. Durante a análise do desvio para o vermelho, o fenômeno que indica o quão antiga é a luz de uma galáxia, algo absurdo surgiu. Em vez de mostrar que as galáxias mais distantes estavam emitindo luz mais antiga, os dados mostravam o contrário. A luz parecia ficar mais jovem quanto mais longe a galáxia estava. Isso contraria completamente a física como conhecemos. Alguns chamaram isso de dobra temporal. Outros, mais ousados, sugeriram que poderia ser um bug, uma falha na simulação do universo. De qualquer forma, o conceito de tempo linear, que sempre tomamos como absoluto, agora está sob suspeita. Se for verdade, talvez o tempo não seja uma linha, mas um ciclo, ou algo ainda mais estranho. O tipo de revelação que muda tudo. Estamos diante de um momento histórico. Nossas teorias mais sólidas estão se desfazendo diante dos nossos olhos. O telescópio James Webb
não está apenas registrando imagens do cosmos. Ele está expondo segredos que desafiam as leis fundamentais da realidade. Estrelas alimentadas por matéria escura, galáxias antigas demais, duplicatas de outras realidades, pulsares que soam como batimentos, espirais gravitacionais que ninguém consegue explicar. O universo que conhecíamos parece estar desmoronando, e em seu lugar surge algo muito maior, mais profundo e infinitamente mais misterioso. O Webb foi projetado para enxergar longe, mas talvez ele tenha visto além do que estávamos preparados para aceitar. E se tudo isso foi descoberto apenas nos primeiros anos de operação, imagine o que ainda está por vir. A realidade como conhecemos pode estar prestes a ser completamente redefinida. E agora eu te pergunto, será que o telescópio James Webb destruiu tudo o que a ciência acreditava? Ou será que ele finalmente libertou a verdade? Escreve aqui nos comentários o que você acha. A sua opinião é muito importante nessa jornada. E se você quer continuar explorando esses mistérios com a gente, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque o próximo sinal pode ser ainda mais estranho, mais profundo e mais revelador do que tudo o que vimos até agora. Juntos, vamos até a borda do universo e, quem sabe, até além.